Tatuapé News de hoje recebe o Rodrigo Alonso, que é médico veterinário e também é diretor executivo da Deoxys Biotecnologia. Primeiro, muito obrigada por essa entrevista e parabéns também pelo evento, pela participação do workshop. Eu queria saber como é que surgiu a ideia de organizar esse workshop, de estar junto patrocinando esse evento. Legal. O workshop, a ideia, ela surgiu em 2011, que é quando foi aprovado um projeto de pesquisa entre a Unesp e a Conexão Delta G para o desenvolvimento da seleção genômica no Nelore. Esse projeto ele contava com a participação de diversos pesquisadores de diversos países. E uma das etapas do projeto era fazer uma reunião de todos esses pesquisadores aqui em Araçatuba para que pudesse ser discutida a parte científica e traçado os objetivos e o caminho que o projeto tomaria. Como esses pesquisadores já viriam para Araçatuba, o coordenador desse grupo, que é o professor Fernando Garcia da Unesp, ele teve a ideia de convidar alguns outros pesquisadores para fazer um evento de umas 20 pessoas, que seria feito lá na Unesp mesmo, na veterinária. Mas quando ele comentou comigo sobre isso, eu falei, pô, em vez de a gente fazer para 30, vamos fazer para 50, a gente chama um pouquinho mais de gente, né? Quem faz para 30 faz para 50. Ele estava no México nessa época e ele falou, ó, eu tô longe, eu não tenho como organizar, se vocês quiserem organizar, pode fazer. Tudo bem. E a Deoxys abraçou essa empreitada de organizar esse evento. Nosso objetivo inicial era ter entre 50 e 100 pessoas. E aí convidamos algumas pessoas-chave, só que a repercussão e o interesse foi tão grande que mais e mais gente foi ligando e pedindo para vir, que no final o evento deu 350 pessoas. E agora já está na terceira edição, né? Exatamente. Então, o primeiro evento foi um dia só. Foi só o workshop com as palestras internacionais, tradução simultânea. E como teve uma adesão muito grande dos pesquisadores, dos criadores e alunos de pós-graduação, profissionais de campo, que não estão muito acostumados com a linguagem da genômica, tem muita palavra estrangeira, muito termo técnico. Para a segunda edição a gente pensou, vamos fazer 2 dias, sendo o primeiro dia um mini curso. E aí a gente consegue fazer um mini curso específico para os criadores e um outro para pesquisadores. E de novo, repetir o sucesso do primeiro, todo mundo gostou. E agora no terceiro a gente manteve o formato do ano passado e graças a Deus parece que o pessoal está gostando. Não, é bacana porque aqui as pessoas conseguem buscar essas informações, né? Para quem trabalha com melhoramento, precisa ter informação, né? Sem dúvida. E é tudo muito novo, né? São novidades, é coisa que muitas vezes a gente que faz tem dificuldade de definir os conceitos, de explicar as etapas, de falar por que está funcionando, se está funcionando, se não está funcionando. São todas perguntas que ficam no ar. Então o objetivo do workshop é justamente esclarecer ou tentar esclarecer a maioria desses pontos. Bom, então vamos falar um pouquinho agora então do trabalho da Deoxys. Qual que é a importância do trabalho desenvolvido pela Deoxys, então, para os criadores, para a pecuária? Legal. É legal explicar um pouquinho da história da Deoxys. Eu sou veterinário, fui aluno do Fernando de mestrado, me formei com ele também e tinha uma outra empresa que depois acabou não funcionando mais, que trabalhava com sexagem de embrião, com manipulação de embrião bovino. E quando eu voltei para fazer mestrado na Unesp, o Fernando começou a dar uma assessoria para a Merial, que foi o primeiro painel de seleção assistida por marcadores no Brasil. E indiretamente nós passamos a participar desse processo dentro da Unesp, isso em 2007. Mas isso cresceu muito rápido. E passou a ter necessidade de uma empresa, de tirar isso de dentro da faculdade. Esse processo de uma empresa que sai de dentro de uma universidade, a gente chama de spin-off, como se fosse uma centrífuga e spin-off da faculdade. Então a gente fala que a Deoxys ela é um spin-off da Unesp. A Deoxys foi fundada em 2008, justamente para participar e desenvolver essa parte de genômica animal no Brasil. E qual a importância do trabalho? A importância é que tudo isso que era feito até a fundação da Deoxys era feito fora do país. Então toda essa parte de genotipagem, de serviços de genotipagem, não tinha nenhuma empresa nacional que oferecesse. E a Deoxys hoje é uma empresa que oferece toda essa parte de genômica, de genotipagem, esse serviço no Brasil e em Araçatuba. Acabou contribuindo para ficar mais acessível também, né? Sem dúvida nenhuma. Para os criadores. Imagino eu que tenha ficado mais barato do que fazer esse tipo de contratar esse tipo de serviço. O mais barato é um pouco complicado porque existe uma coisa chamada custo Brasil.
E como são tecnologias importadas, a gente tem que importar os reagentes. Então esse problema do valor é complicado. A gente trabalha para pelo menos oferecer o mesmo preço oferecido fora do país, mas com todas as facilidades que tem de ser feito aqui em Araçatuba, no Brasil, sem necessidade de exportar amostra e tudo mais. E você tem um trabalho bem interessante também com embriões, né? Como que é esse trabalho para entender? Isso faz parte da minha história também, né? Que quando eu estava na graduação ainda, eu tive um projeto de iniciação científica, que a gente chama, com o Fernando, e o Fernando me ensinou a fazer biópsia de embrião. Então, o que é isso? O embrião ele é microscópico, o embrião bovino, né? Ele é microscópico e ele pode ser produzido tanto in vivo, na vaca mesmo, ou in vitro. O Brasil é o maior produtor de embriões bovinos in vitro do mundo. A gente produz praticamente mais de 50%. Acho que 68% de todos os embriões produzidos no mundo são produzidos no Brasil. Como é que você faz para fazer uma análise genética de um embrião? A primeira etapa é você conseguir tirar algumas células de dentro do embrião sem matar o embrião. E é isso que eu faço há 10 anos, na verdade. Eu fiquei expert nisso e a gente trabalha em parceria com diversos laboratórios de produção in vitro. E a primeira aplicação disso era para sexagem de embrião. Porque o criador que tem interesse em só um sexo, em gado de leite, por exemplo, o interessante é que você produza fêmeas para produzir leite. Quando a gente faz a fertilização in vitro com sêmen convencional, ele tem espermatozoides X e Y. Então você produz uma quantidade de embriões e não sabe quem é macho e quem é fêmea. Com essa tecnologia nossa, a gente consegue descobrir quem é macho e quem é fêmea e transferir só do sexo desejado. Mas hoje não tem muito mais sentido fazer sexagem de embrião, porque existe o sêmen sexado. Então, o criador ou o laboratório ele já pode fazer a fertilização in vitro usando o sêmen sexado e produzindo embriões com aquele sexo. Você acha que agora, com a epigenômica, o que ela pode contribuir nessa questão de embriões? Então, esse é o pulo do gato, isso é o que todo mundo espera. Por quê? Porque tudo isso que a gente fala aqui no workshop, que é feito de genômica, a primeira coisa que a gente precisa é ter uma amostra de DNA do animal. Normalmente é possível obter essa amostra assim que o bezerro nasceu. Pode ser um pedacinho de um pelo, raiz de pelo, ou tirar sangue, qualquer amostra biológica ela tem DNA. Mas o DNA genômico do bezerro é exatamente o mesmo que era do feto e que era do embrião. E é o mesmo que vai ser do garrote e que vai ser do touro. O DNA genômico não muda, é sempre a mesma coisa. Ou seja, se você tiver uma forma de coletar essa amostra não no nascimento, mas ainda lá na fase embrionária, você consegue potencializar ainda mais o programa de seleção genômica, acelerar ainda mais o programa. Porque quando o bezerro nasce, você consegue saber quem é bom, quem é ruim e usar os bons para continuarem o processo de seleção. Mas os ruins já estão ali também. Se você conseguir fazer isso em embrião, você pode inclusive evitar o nascimento do que você não quer que nasça. Entendi. E direcionar o teu processo. Exatamente, você direciona o processo e acelera ainda mais. Eu tenho uns resultados já, eu defendo o doutorado agora esse semestre e a minha tese de doutorado é justamente com relação a isso. Dá para fazer isso agora já então? Dá para fazer agora já. O que a gente faz? Eu faço a biópsia desses embriões, mas a quantidade de DNA que tem numa biópsia de embrião ela é muito pequena. Então é impossível usar aquela amostra exatamente daquele jeito e colocar num chip que tem 700 mil marcadores. Existe uma etapa que tem que ser feita nesse intervalo, que é para pegar aquele pouquinho de DNA e aumentar a quantidade. Isso chama amplificação total do genoma, ou Whole Genome Amplification. Existem alguns kits comerciais que a gente faz algumas adaptações e consegue fazer isso. Depois disso a gente consegue pegar uma alíquota, um pouquinho daquele DNA pré-amplificado e aplicar nas plataformas. A grande pergunta agora é, o resultado dessa genotipagem é fiel? Dá para acreditar no resultado dessa genotipagem? Na tese de doutorado a gente visa justamente estabelecer e demonstrar que isso é possível. Porque a gente consegue identificar os alelos vindos da vaca e do touro e comparar com o do embrião. Se esses alelos baterem, significa que está funcionando. E já tem outros grupos fora do Brasil trabalhando com isso também. Rodrigo, eu queria que você me explicasse, então, em relação à epigenômica, então ela já pode ser usada hoje, então? Já pode ser usada. Por que ela ainda não está sendo usada?
Eu vou precisar de um tempinho para esclarecer isso, mas espero que eu consiga. A DEP Genômica ela foi iniciada no gado holandês nos Estados Unidos. Como isso é feito? Existe uma população de animais que tem todas as suas características mensuradas e isso gera um banco de dados fenotípicos. Isso fica na mão da Associação Americana de Holandês, a Holstein Association. E existem esses chips de genotipagem. Para que ocorra um processo de seleção genômica ou de DEP genômica, o que precisa ser feito? Você tem uma população inicial de animais, que a gente chama de população de treinamento, que são genotipadas com chips de alta densidade, de 50 mil até 700 mil marcadores. Depois que está feita essa população de treinamento e que as equações de predição estão definidas, você pode usar um chip muito mais barato, que no caso do holandês usa-se um chip de 7 mil marcadores, para que isso possa acontecer rotineiramente. E a seleção genômica nos Estados Unidos já acontece há muito tempo e no Brasil também. A Pfizer hoje oferece a seleção genômica de gado holandês baseada exatamente nesse sistema, usando o banco de dados americano. Tá. E a seleção genômica do Nelore? É um pouquinho mais complicado e um pouquinho diferente. Por quê? Porque nada havia sido feito. Quem começou com esse trabalho no Brasil foi justamente a Unesp junto com a Conexão Delta G. O que foi feito até então? Foram exatamente o começo do que eu falei. Existe um banco de dados de informações fenotípicas muito grande que é obtida pelo Programa de Melhoramento Genético da Conexão Delta G, coordenada pelo GenSys. O que foi feito é que nós genotipamos com um chip de alta densidade, de 700 marcadores, muitos animais, aproximadamente 2.500 animais, e conseguimos definir essa equação de predição. Então isso hoje está pronto e pode ser aplicado. Mas a gente ainda depende desse chip de alta densidade, que custa $400 por amostra, por animal. Ou seja, apesar de ser possível, torna-se economicamente inviável. Entendi. O que precisaria ser feito para viabilizar isso? O desenvolvimento de um painel, de um chip de baixa densidade, consequentemente mais barato do que R$400, que custasse R$100 ou R$130, para viabilizar essa aplicação. Então, esse processo de desenvolvimento desse chip e validação, na minha opinião, é a próxima etapa do projeto e que visa justamente a aplicação comercial, rotineira da metodologia. Entendi. Se você me perguntar, aí vai ter terminado? Não. Já me disseram que não vai terminar nunca isso. Exatamente. Na verdade, pesquisa nunca termina. Mas por que não? Porque tudo isso foi desenvolvido dentro do rebanho da Conexão Delta G. Ou seja, quando isso estiver terminado, vai estar funcionando? Vai. Onde? Dentro do rebanho da Conexão Delta G. Se você pegar outros rebanhos de outros programas ou que tem uma base genética diferente, pode funcionar? Pode sim, acreditamos que vai funcionar. Mas precisamos trabalhar para fazer esse tipo de validação, esse tipo de análise. Acredito que essa seja uma terceira etapa do processo. Agora, como que se encara a interação entre iniciativa privada e institutos de pesquisa? Se você olhar para aquele banner, ó, quer filmar o banner, pode filmar, não sei se dá para pegar. Você vai ver ali que tem universidades, empresas que desenvolvem a tecnologia, empresas que são prestadoras de serviço na tecnologia, fazendas, a Fazenda Tatuapé é uma das patrocinadoras do evento. É impossível fazer genômica ou trabalhar com genômica sem interatividade, sem interação, sem colaboração. Por quê? Para fazer um trabalho, uma pesquisa de seleção genômica, precisa do pesquisador. O pesquisador não é fazendeiro, ele não tem vaca. Quem tem vaca? Ainda do criador. Tem um criador. Para fazer tudo isso, precisa de tecnologia. A tecnologia é desenvolvida por empresas. Para fazer tudo isso, precisa de dinheiro, que normalmente ou é financiado pelo governo, enfim, programas de financiamento, ou é financiamento próprio mesmo, privado. Ou seja, é fundamental que exista um network, uma rede de relacionamentos que viabilize esse tipo de desenvolvimento. Isso é um pouco radical, porque essa relação de universidades, de pesquisadores com empresas, ela nunca foi muito bem vista. Agora, é impossível
trabalhar com genômica, trabalhar nessa área, se não existe essa interação. É fundamental que exista. E um outro ponto que eu acho que é papel da Deoxys, inclusive, é a nossa missão. Na verdade, a Deoxys ela foi fundada justamente para isso. O pesquisador desenvolve a tecnologia, mas ele não tem a capacidade, e às vezes nem é função dele, fazer com que essa tecnologia chegue até o campo, chegue até a fazenda, seja aplicada. Se não houver uma ponte entre o fazendeiro, o campo e o pesquisador, isso nunca vira produto, isso nunca vira aplicado. Fica conhecimento guardado na gaveta da universidade. A minha função agora, como pesquisador e empresário, é justamente fazer essa ponte, fazer essa interação do que tem sido desenvolvido nas universidades e fazer com que isso chegue até o campo. Rodrigo, muito obrigada pela entrevista e parabéns mais uma vez, tá? Obrigado. Até a próxima.